Boa tarde, pessoal. Aqui é a Graciele, professora Graciele. Vamos iniciar mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos tratar do bloco 5, da apostila de setembro, do material de setembro, onde a gente vai continuar tratando sobre questões ambientais, tá? Hoje a temática é super interessante, super atual, envolve toda uma dinâmica de pontos de vistas muito diferentes. Então, a gente vai fazer a leitura dos textos instrucionais, tá? De primeiro momento. Eu vou deixar aqui alguns links, alguns materiais para vocês complementarem as ações passadas, né? Vocês estudarem, tirarem dúvidas, né? Saber mais sobre os que rodeiam, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Certo. Muito bem, então a gente vai a essa antes de eu nós temos que então a ocupação é nós vamos olhar e os malefícios do jogo de todas as bandeiras que se levantam ou contra, né, as atividades ambientais, tá? Então, sempre que a gente estiver tratando de recursos naturais, é muito importante que a gente esteja muito consciente de que trata também de economia, de política, de sociedade. E muitas vezes a gente perde essa noção e começa a se alimentar de informações que podem tender a uma opinião apenas, a um ponto de vista apenas. E hoje eu quero que vocês tenham esse cuidado de olhar para o tema, mas sobre várias perspectivas. Afinal de contas, o mundo é muito mais dinâmico do que a gente imagina, né? Então, eu quero que vocês, ao final dessa aula, consigam tirar suas próprias conclusões a respeito dos desequilíbrios ambientais, especialmente esses na nossa região da Amazônia Meridional, certo? Então, dentre desses equilíbrios, vamos tratar como foco as queimadas, mas também vamos tratar de empreendimentos hidrelétricos, tá? Então, a gente vai falar dos recursos hídricos e a economia. Então, vamos tratar de dois casos, né? Essas hidrelétricas, né, que foram instaladas aqui na nossa... A hidrelétrica não é um informação de poder desenvolver temas, né, equilíbrios ambientais de muitos menores, né? Vai ser, assim, um debate mais superficial, até porque nós não vamos ter muito tempo para discorrer sobre isso, mas eu quero que, na medida do possível, se você quiser, puder, tiver acesso, procure se informar, né, e sempre se questione, sempre. Não importa de onde vem a informação, se questione quem está falando, quais são os valores que está por detrás do discurso, onde é que estão, assim, as intenções, sabe aquela coisa que as professoras de português para nós sempre falaram para nós, né? Isso não, né? É importante.
E na biologia não seria diferente, afinal de contas, é a ciência que estuda a vida em todas as suas formas e manifestações, né? Então, vamos lá, vamos começar olhando para essa matéria, né? Que é de autoria de Emília Maia, tá? Da Unemate. De 2009. O governo estadual 1996. Do ano passado. Tá? Então, são tempos. Em maio deste ano, eu conversei. Não sei se meu inglês tá legal, acho que não. Tá, vamos lá. Revela que as queimadas das florestas é aquela dos rios. Então, no período da chuva, porque aqui na Amazônia nós temos isso, né? Nós não temos as 4 estações, nós temos 2, né? Seca e chuva, né? Então, assim, na época das cheias, né? A gente vê o quê? Um aumento do nível do rio, e isso entra para a margem da floresta, formando bolsas, a floresta acaba depois é uma geração que está adaptada a esse fenômeno, né? Então, se a gente pensar no rio com um relevo, né, que tende ao afunilamento, né? Isso é o normal, né? Senão não há o curso do rio. Nós temos aqui nessa margem essa mata inundável. E aí o que se percebe é que, segundo esse estudo, as queimadas estão descendentes essas inundáveis, outra que está no platô, que são as chamadas florestas de terra firme, que estão em regiões mais altas, tá? Vamos continuar. Os pesquisadores estudaram 30 florestas no sudeste, 60% entre contra apenas 0,5% das de terra firme. A pesquisa, que teve a participação das universidades inglesas de Leeds College, também registrou carbono e biodiversidade. Segundo o autor do trabalho, professor Denis Nogueira, as queimadas estão se tornando cada vez mais frequentes e ameaçando fortemente a conservação desses ecossistemas. Aqui, onde tem aspas, a gente tem a fala transcrita de alguém, tá? Então, sempre que tiver assim, alguém falou exatamente essas palavras. Nossos resultados surpreendentes. Matas são mais úmidas e por isso não deveriam estar queimando desta forma, revela a professora da Unemate, Beatriz Schwantz, eu acho, Marimon, autora correspondente e líder dos estudos. A pesquisadora atribui este fenômeno às mudanças climáticas, uma vez que as secas estão se tornando agressivas na região desta vegetação, normalmente adaptada a ambientes permanentemente úmidos, condição que já não existe mais.
O professor Ben-Hur Marimon, um dos autores do estudo, alerta: a complexidade e o tamanho continental da Amazônia são grandes desafios para compreendermos os impactos das mudanças climáticas, mas já sabemos que a degradação da borda sul da floresta se aproxima perigosamente de um ponto de não retorno. Então, a gente está observando aí, né, que esses pesquisadores mostram uma condição que não seria a esperada, né? Então, as margens desses rios, né, que são áreas grandes, não é assim um pedacinho pequeno, não, são áreas grandes, estão sendo queimadas, né? E o dano, a perda em níveis de biodiversidade é muito alta. E, segundo eles, essa parte sul da floresta amazônica, que é onde nós estamos, né, que faz barreira com a fronteira agrícola, né, ela está sendo criticamente ameaçada. Vamos para a próxima matéria agora. A autoria é da assessoria de imprensa do ICV. O ICV é uma ONG, certo? Uma ONG chamada Instituto Centro e Vida. Então, aqui em cima, a matéria de quem? Do governo, tá? Da assessoria do governo, provavelmente, essa Emília Maia aí deve ser da assessoria de imprensa do governo do estado, tá? Que pegou a pesquisa desenvolvida pela Unemat, que é a Universidade do Estado do Mato Grosso, e outras, escreveu ela a dar essas informações. Agora a gente vai analisar esse outro artigo, tá? Então, sabendo que a fonte é diferente. Por isso que é muito importante a gente iniciar uma leitura sempre analisando quem escreve e os valores que estão aqui, tá? Então, aqui, ó, da assessoria de imprensa do ICV, Instituto Centro e Vida. Da onde foi tirada essa matéria? Do site do ICV, tá aqui o link, ó, você pode acessar, lá tem mais informações também. O título da matéria: de 31% em alertas de desmatamento em 2020. Agora você percebe, nós estamos falando desse ano, do ano corrente, tá? Vamos lá. Mato Grosso manteve sua posição como o segundo estado que mais desmata a floresta amazônica em território brasileiro, atrás apenas do Pará. Foram 1.880 quilômetros quadrados de áreas com alertas de desmatamento entre agosto do ano passado, de 2019, e julho de 2020 na região mato-grossense do bioma, com um aumento de 31% em relação ao mesmo período entre ano retrasado e ano passado. Então, entre 2018 e 2019, quando registrou 1.436 quilômetros quadrados, certo? Então, nesse último ano, quanto que foi, qual foi a área que teve alerta de desmatamento? 1.880 quilômetros quadrados. Isso o ano passado, tá? De um ano atrás. De 2 anos atrás, foi quanto? 1.436 quilômetros quadrados. Tá? Então, eu quero que você sempre procure observar a informação, né? O dado, o valor. Por que que eu não estou dando foco à estatística? Porque às vezes a estatística passa uma mensagem equivocada para a gente. Então, a gente tem que sempre ter essa leitura crítica em relação à estatística, tá? O número equivale a uma área maior que o município de São Paulo, de mata derrubada, e representa 20% do desmatamento registrado em toda a Amazônia no país. O índice também demonstra uma alta consecutiva no estado, que ano passado contabilizou o aumento de 26% nos alertas em comparação ao período de 3 anos atrás, de 2017 a 2018. Então, o que que a gente percebe aqui com esses dados? Que está sendo progressivo. Todo ano
aumenta algo entre 20% e 31%. Aliás, cadê o índice menor? Aqui, de 20% a 31%, o aumento dos últimos 3 anos. Agora vamos ver o outro bioma que o nosso estado apresenta. Já o Cerrado, vamos lembrar, né, gente? Mato Grosso é um estado fantástico, de encantar os olhos, né? E de uma grande importância ecológica, econômica, cultural e social. Amazônia, onde nós estamos, aqui em Alta Floresta. Cerrado, onde também nós estamos, porque nós temos áreas de transição. Alta Floresta é considerada ecótono, ou seja, é uma zona de transição. Nós temos manchas de cerrado aqui também, tá? Especialmente ali perto da pista do Cabeça, quem é da região sabe, né? E temos também no Mato Grosso outro bioma que é o Pantanal, certo? Então são 3 biomas em um estado apenas. Vamos ver o que está acontecendo no Cerrado. Já o Cerrado, em Mato Grosso, teve 567 quilômetros áreas com alertas no mesmo período. Gente, eu estou em casa, vocês estão percebendo que os meus filhos estão brincando um monte. Então eu vou ali conversar com eles já bem. A mamãe está gravando a aula, tá? Ó, tem que falar bem baixinho. Obrigada, tá? Muito bem. Essa é a vida, né, galera? Vamos lá, adiante. Então, já o Cerrado em Mato Grosso teve 567 quilômetros quadrados de áreas com alertas no mesmo período, uma redução de 47% em relação ao levantamento anterior, quando registrou 1.076 quilômetros quadrados. Os dados foram compilados pelo novo painel interativo do Instituto Centro e Vida, ICV, lançado para monitoramento do desmatamento da Amazônia e do Cerrado em Mato Grosso, a partir do DETER, ou DETER, eu não sei a pronúncia correta, tá? Sistema de Alertas de Desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Os painéis serão atualizados mensalmente, com os dados do novo período do calendário oficial de monitoramento do sistema, de agosto deste ano até julho de 2021. Diante de um cenário de aumento no desmatamento, é uma forma de repassar as informações sobre o estado de forma detalhada e visível, afirma o coordenador do núcleo do ICV da ferramenta. Comparativo de informações e dispõe de meses, categorias fundiárias e municípios. No bioma Amazônia, os alertas incluem desmatamentos com solo exposto, com vegetação e derrubadas resultantes de atividades ligadas à mineração. Na Amazônia Mato-Grossense, os imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural, CAR, concentram a maior parte dos alertas. Então, 58% dos alertas de desmatamento partiram de áreas que têm o CAR, seguido das áreas não cadastradas, 29%, e dos assentamentos rurais, 10%. Então, assim, a gente está vendo que esses alertas, né, de desmatamento, eles não estão focados em um território apenas, né? O painel também mostra a incidência dos alertas em áreas protegidas, que tiveram 51 quilômetros quadrados de área desmatada no período, dos quais 44 quilômetros quadrados ocorreram em terras indígenas, TIS. Um destaque foi o aumento de 400... Aqui que eu quero que vocês prestem atenção, ó. Um destaque foi o aumento de 23%
alerta de desmatamento em unidades de conservação de proteção integral e de domínio público em comparação ao período de 2018 a 2019, quando foi contabilizado 1,3 quilômetros quadrados. Perceberam, gente? A mais impactada foi a estação ecológica do Rio Roosevelt, que teve 4,3 quilômetros quadrados de área desmatada. Então, quando a gente só olha esse índice do quanto aumentou de um ano para outro, você fica alarmado, né? Aí, quando você olha para a área, aí você já tem um outro olhar, né? Isso não significa que não mereça a nossa atenção e que não esteja ilegal. Está ilegal. Eu só quero lembrar para vocês que a redação da matéria pode nos levar a ter conclusões que são um pouco tendenciosas, tá? Então, assim, sempre que você for olhar estatística, procure comparar com os dados, tá? Porque, de repente, te pode soar, assim, um número muito maior, uma proporção muito maior, né? Porque quando a gente trata nessa situação aqui, a gente pode imaginar que a gente está falando de áreas gigantes, porque o aumento foi grande. Na verdade, a área desmatada no ano anterior era muito pequena e aí aumentou consideravelmente, mas não é uma área gigante, né? Claro que perto de países europeus, a área é gigante, porque aí na Europa tudo é minúsculo, né? Mas como a gente fala de Brasil, que é um país continental, e de Mato Grosso, que é um dos maiores estados do país, a gente precisa ponderar essa relação, tá? Eu não estou aqui defendendo que isso seja correto, eu não estou aqui defendendo que a redação dessa matéria quer nos fazer pensar isso ou aquilo. Eu só estou dizendo que em qualquer situação, quando a gente tiver um discurso, né, uma ideia descrita, dando ênfase demais nos percentuais, vamos nos questionar, tá? Nós temos à nossa frente várias situações que isso vai acontecer. Estamos em ano eleitoral, temos várias discussões ambientais aí, e assim, muitas vezes nós somos levados a pensar de certa maneira, por quê? Porque somos conduzidos a isso graças a essa estatística aí manipulatória, tá? Então, o que eu peço é que vocês desconstruam aquela ideia de que, percentual lá, não, eu nem vou questionar, tô acreditando. Não é para você desacreditar, é para você questionar a fonte, realmente quanto de dado é aquilo, né? Porque um dado, ele é manipulável e vira a informação que você quer. Se você for uma pessoa inteligente, for uma pessoa astuta, você olha para aquele dado e manipula da forma como você entende que é mais interessante para a defesa das suas ideias, tá? Então, assim, eu não quero que você tenha aí uma crise de desacreditando de todo mundo, não é isso. É que nós estamos num momento na humanidade onde a gente precisa se questionar. O que mais rola na rede são as fake news, né? E geralmente são discursos como tantos por cento, sabe aquelas matérias que tem essa chamada bombástica? Geralmente é isso que faz a coisa se propagar, né? Então vamos sempre nos questionar, tá? Continuando, ó. A unidade de conservação, né, que foi desmatada, está localizada em Colniza. Alguém aí é de Colniza?
que lidera o ranking dos municípios com 220 quilômetros quadrados de áreas abertas, o que corresponde a 12% de toda a área de alertas de desmatamento na Amazônia mato-grossense. É seguida por Aripuanã, com 157 quilômetros quadrados, Marcelândia, com 140 quilômetros quadrados, e União do Sul, com 136 quilômetros quadrados. Os 4 municípios, gente, somam mais de 1/3 dos alertas de desmatamento na Amazônia. Então, assim, são todos os municípios que essa atividade está grave? Não, né? Então, a gente precisa sempre observar esses pormenores, tá? Vamos falar agora do Cerrado. No Cerrado, os alertas também se concentram em imóveis registrados com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, 61%, já maior que na Amazônia, né? Seguido das áreas não cadastradas, 21%, e dos assentamentos rurais, 11%. Os dados apontam que a maior parte do desmatamento no estado acontece em imóveis no Cadastro Ambiental Rural, ou seja, é possível verificar a origem e a legalidade. Isso é importante e deve pautar políticas de fiscalização e responsabilização de infrações, explica Ana Paula Valdiones, coordenadora do Programa de Transparência Ambiental do ICV. As áreas protegidas responderam por 7% da área desmatada no bioma em Mato Grosso, com cerca de 40 quilômetros quadrados. Com 19 quilômetros quadrados de novas áreas abertas, a terra indígena Pareci foi a mais afetada e representou quase metade de todo o desmatamento detectado em terras indígenas no Cerrado mato-grossense. Então, a gente precisa olhar para essa questão das áreas indígenas também de Juína, então, do que é a vivência com os indígenas, tá? Então, assim, eu não quero aqui levantar bandeiras, mas eu quero que vocês analisem a situação para ver como ela é complexa. E vai ser uma medida que vai resolver, né? São muitos os fatores que precisam ser considerados, que precisam ser construídos ou desconstruídos. A dinâmica funciona, e funcione de que maneira? Respeitando a legislação, afinal de contas, a legislação é para todo mundo, né? O país, ele é soberano. Então, nós precisamos de muito diálogo, precisamos avançar muito ainda em relação a essas questões, tá? Porque quando questões ambientais acontecem em terras indígenas, aí né? Também os mundurucus, ai, gente, como é que é? Me deu um branco aqui. Os caiabis, tem mais uma aldeia aqui que eu atendo. Munduruku, Caiabi. Gente, assim que eu lembrar, eu aviso vocês. Acho que a minha memória que tá falhando. E assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é a forma respeitosa que eles participam das minhas aulas, assim. Talvez até seja essa forma respeitosa, porque eu também sempre procuro, né, levantar essa reflexão sem apontar dedos, né, gente? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para olhar a situação tal como ela é na realidade. Então, não adianta a gente levantar um ponto de vista e defender aquele ponto de vista negando todos os outros pontos de vista. Não é assim, né, gente? Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de ler o mundo, né? À medida que a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir construir pontes,
né? Construir laços. Mesmo que a gente não concorde com o ponto de vista, a gente vai aprender a ouvir a outra pessoa, a ouvir o outro ponto de vista e respeitar, e coexistir, e conviver, né? Esse é o fluxo natural da vida, né? Se a gente olhar a dinâmica da vida, não existe movimentos iguais, são movimentos distintos, são ideias distintas, mas elas coexistem, né? Nós estamos muito ligados em relação à natureza, né? Nós precisamos aprender mais, olhar mais para a natureza e aprender com ela, né? Mas vamos parar de filosofar aqui, porque eu adoro, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos continuar a leitura. Tá. Os municípios que lideram a lista são, agora do Cerrado, tá, gente? Comodoro, com 50 quilômetros quadrados, Cocalinho, com 34 quilômetros quadrados, Rosário do Oeste, também com 34 quilômetros quadrados, e Campos de Julho, com 32 quilômetros quadrados. Juntos, somam 1/4 de toda a área de alertas detectada no bioma. Então, em proporção, é bem menor, né? Lá na Amazônia, aqueles municípios, eles correspondiam a 1/3, então 33,33% aqui. Beleza. Aqui. Além dos painéis de alertas de desmatamento, o ICV lançou o monitor de queimadas para monitorar os focos de calor no estado durante o período proibitivo de queimadas, que termina no dia 30 de setembro, depois de amanhã, hoje é 28. Então, teoricamente, essas queimadas que estavam acontecendo e nos sufocando aqui, né, na região, precisam ser olhadas de uma maneira diferente, né? Vamos lá, ó. Em sua última atualização, o painel mostrou que apenas nos 10 primeiros dias de agosto, Mato Grosso superou os números de focos de calor registrados em julho inteiro. Eu que nasci na Amazônia, estou aqui em Alta Floresta desde 2001, morei em Sorriso por 3 anos, quase 3 anos, e retornei para cá. Eu sei, gente, que isso é cultural, não é uma questão de governo. Tipo, esse é o pessoal de esquerda, ou de direita, ou de centro. Não, não. Isso aqui é uma questão cultural, tá? Vem da história da ocupação desse território. Então, precisa ser olhado dessa maneira. Em vez da gente gastar tempo jogando pedra nesse ou naquele partido, a gente precisaria o quê? Pensar de uma maneira holística, olhar o problema inteiro, e juntos, e não é assim, eu sou bióloga, eu vou olhar e vou dar minha opinião e vamos fazer o que eu estou pensando. Não, eu não sou produtora rural, eu não tenho propriedade, não importa se é grande, se é média, se é pequena. A gente tem que converger as ideias para buscar uma dinâmica de coexistência, senão não vai sobrar recurso natural. Por que que muita gente se vê pressionada a vender o sítio, a chácara? Porque a terra não dá dinheiro. Existe uma cultura assim, ó, que terra pequena só dá serviço, que chácara você só coloca dinheiro. É um poço artesiano que você só coloca e some. E esse discurso eu escuto muito entre os meus alunos, entre as pessoas que convivem comigo, na minha história familiar, né? Na história assim que eu procuro captar, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Então, por que que isso acontece, gente? A nossa região, ela foi ocupada há pouco tempo. Nós temos aí, se a gente fazer uma estimativa assim, desde os primeiros, vai ser em torno aí de uns 50 anos, talvez nem isso, né? Alta Floresta, se eu não me engano, tem 30 e poucos anos, né? 36, eu não me recordo, peço desculpa aos altaflorestenses, eu não me recordo a idade certa de Alta Floresta. Mas assim, mostra que tanto a Alta Floresta quanto as regiões circunvizinhas têm um tempo de ocupação pequeno. Então, chegando aqui, as pessoas se viram forçadas a abrir, ou seja, limpar, esse é o termo que eles
que eles falam, né, que eu falo também, hoje em dia eu procuro desconstruir esse conceito, né, mas é uma coisa assim que está no nosso vocabulário coloquial aqui, né, isso circula entre as pessoas. Não, a gente tem que limpar, tal área tá limpa, tá formada de quê? Geralmente é de pasto, né, quando alguém fala assim, não, aquela terra ali tá formada. Bom, floresta também foi formada, né? Levou muitos e muitos anos, né? Mas assim, isso mostra que nós temos uma lógica de produção, porque floresta em pé, queridos, não dá dinheiro. Inclusive, essa é a pergunta da minha vida: como fazer dinheiro com a floresta em pé? Eu sei, tenho conhecimento de várias iniciativas que enchem meu coração de alegria, de esperança, e uma delas que eu quero comentar com vocês já agora é a permacultura. Eu tenho estudado um pouco sobre a permacultura, que é esse movimento ambiental que procura organizar as áreas rurais, não só rurais, né, mas o foco é as áreas rurais em zonas, tá? E faz com que a gente faça uma dinâmica de usar o mesmo recurso pelo menos 2 vezes. Então, nada desperdiçado. O trabalho de implantação é maior, mas a de manutenção é bem menor. E você usa os recursos da localidade, então você não fica dependendo de insumos que vêm de fora da tua propriedade. A tua propriedade, ela é colocada numa dinâmica onde o ciclo se fecha. Então, ali na sua propriedade, você tem uma manutenção ecossistêmica muito estratégica e pode dar um bom dinheiro. Isso já é no Sudeste. Eu aconselho vocês a visitarem o site da Rama, tá? Que tem como idealizadores e fundadores o João Roquette e a... esqueci o nome dela. E a esposa dele. São 2 pessoas super queridas, simpáticas, sempre estão explicando, fazem cursos, atendem pessoas em cursos presenciais, online também, e assim como outros movimentos, por exemplo, o Instituto Pindorama, né, que também trabalha nessa pegada aí da permacultura. Então, assim, muitos são, o Chico Abelha também, todas essas pessoas, gente, você encontra tudo lá no YouTube, no Instagram, tá? É só procurar. São pessoas que mostram pra gente que existem tantas técnicas, tantas ferramentas, tantas possibilidades para o nosso universo, para os recursos naturais que nós temos, que parece bobagem, mas assim, sabe aquele discurso que o conhecimento empodera? Eu acho que nunca foi tão real, tão forte e tão poderoso. Realmente, nos falta conhecimento, tanto que a história de ocupação já mostra isso, como eu falei. Então, as pessoas chegavam aqui, derrubavam tudo e traziam com elas a própria cultura. Então, colocavam aqui coisas que elas sabiam, para que servia, como é que plantava. Então, a biodiversidade saiu pelas mãos, né? Foi assim, ignorada. Por quê? Porque as pessoas não conheciam, né? Hoje a gente tem um aporte, né, acadêmico, de saberes populares, de saberes tradicionais dos indígenas, das comunidades ribeirinhas, das pessoas mais velhas, né? Tudo isso, gente, tudo isso tem um valor absurdo. E a permacultura, ela defende isso, né? Que o conhecimento científico e os saberes populares estão no mesmo patamar de valor, né? Então a gente precisa respeitar as pessoas, entender as pessoas, entender também as escolhas que essas pessoas fizeram em cada fase de sua vida, né? Então, assim, esse olhar de não julgar, de não levantar pedras para atacar, isso é muito bonito, né? E acredito que esse é um movimento filosófico que não foi descrito ainda, né? Pelo menos a maioria dos meus colegas eu vejo levantando bandeiras radicais, né? Aqui ou ali e tal. E assim, isso não faz parte da minha história e eu não consigo me ver rotulada, assim, estereotipada.
vou defender isso aqui, pronto, e acabou. Não, eu procuro olhar sempre de maneira mais holística, mais integral, mais sistêmica, mais complexa, tá? Olha, eu divagando novamente, né? Isso para mostrar para vocês que as questões ambientais, elas exigem essa leitura, essa interpretação da realidade, né? Aqui nesse mapa, nesse diagrama, a gente vê os pontos, tá? Então, olha, número de focos aqui no estado, focos de queimada, 60.971. Na Amazônia, mais de 35 mil pontos, focos de queimada, tá? E aí, cada ano tá de uma cor, ó. Olha o gráfico aqui, ó. 2020 tá de amarelo. 2019, deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver melhor. Aqui, ó. 2020 tá de amarelo, 2019 tá de vermelho, 2018 tá de rosinha, tá? Então aqui tem um mapa com esses pontos e aqui tem um gráfico mostrando. Muito bem. E olha que interessante. Eu fiz um print desse gráfico no dia que eu montei essa apostila. Tá? Então, isso aqui era o que estava acontecendo em 19 de agosto desse ano, certo? Quando eu fiz essa apostila. Agora nós vamos falar da usina São Manuel e da usina Teles Pires. Eu vou falar bem brevemente. O texto, ele foi tirado do site da Furnas, tá? Então, assim, é um texto bem técnico que eu quero que vocês leiam e analisem, tá? Se essas informações que estão aqui justificam a implementação desses empreendimentos na região. Vamos analisar quais foram os benefícios trazidos pela região. Poxa, eu sei que muitos dos meus alunos vieram graças a esses empreendimentos. Muitos dos meus alunos têm um emprego bom, que eles gostam, que eles são gratos, graças a esses empreendimentos. Muita coisa foi feita, especialmente no município de Paranaíta, que levantou a cidade, graças a quê? Graças a esses empreendimentos, tá? Agora, tiveram coisas negativas? Tiveram também. Existiu uma sobrecarga no sistema, especialmente no sistema de saúde no município. Também houve um aumento das notícias, né? Eu não vou saber aqui com dados da polícia, eu não fui atrás disso, mas de notícias de assalto, de roubo, né? Então, assim, a violência me pareceu, isso aqui é impressão, não é dado, tá? Me pareceu que aumentou. Professora, mas aí como é que você fala para a gente acreditar em dados e você fala de uma impressão? Bom, eu estou sendo explícita, a minha impressão foi essa. A gente precisa saber dos dados, então vamos aonde? Vamos até o site da Polícia Civil, Militar, eu não sei, a gente tem que investigar, a gente tem que sair perguntando, tá? Bom, então, diante dessas questões todas que nós falamos aqui no bloco 5, eu não vou me alongar mais, senão vocês não vão terminar de assistir essa aula, né? Eu quero que vocês façam as atividades, tá? Se vocês analisarem as atividades, nós estamos falando muito assim, estritamente de interpretação de texto. Agora, na avaliação, não. Na avaliação, eu quero que vocês analisem, tá? Todas essas questões ambientais que eu falei, desmatamento, queimada, esses índices que foram mostrados no estado todo. Quero que vocês analisem isso, esse panorama do que está acontecendo com os nossos rios, do que está acontecendo com os nossos recursos. Os recursos são nossos, a gente está usufruindo. A água armazenada, estancada, movimentando turbinas, gera, assim, muito dinheiro, né? É por isso que esse empreendimento grande, gigante, veio para cá e vai ser extremamente lucrativo, né? Nenhuma empresa faz caridade, elas estão em busca do lucro, né? Então, assim, o potencial econômico da nossa região é gigante, gigante, e muita coisa ainda está por vir por aqui. Então, eu quero que vocês analisem, então, essa implantação das usinas São Manuel e Teles Pires e descreva sucintamente, na opinião de vocês,
quais foram os benefícios e os malefícios, tá? Se você chegou aqui há pouco tempo, vá se informar, tá? Pegue matéria aí dos últimos anos, eu deixei no nosso grupo do WhatsApp todos os links, vídeos sobre esses assuntos, links para vocês estarem podendo construir, né, de maneira assim mais sólida a opinião de vocês, certo? Vamos voltar aqui então, deixo aqui o meu abraço, a gente se vê na próxima aula, certo? Eu vou parar o compartilhamento aqui. Aqui já parou. E vou parar a gravação, certo? Então é isso, pessoal. Tchau!